Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir do livro de Zacarias 5-9. Vamos lá. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura." Então ele me disse: "Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos." Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: "Olhe e veja o que vem surgindo." Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: "É uma vasilha." E disse mais: "Aí está o pecado de todo o povo dessa terra." Então, a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: "Essa é a perversidade." E a empurrou para dentro da vasilha e fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: "Para onde estão levando a vasilha?" Ele respondeu: "Para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal." Capítulo 6. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: "Que representam esses cavalos atrelados, meu senhor?" O anjo me respondeu: "Estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente e a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul." Os vigorosos cavalos avançavam impacientes por percorrer a terra, e o anjo lhes disse: "Percorram toda a terra." E eles foram. Então ele me chamou e disse: "E eles foram." Então, veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. O Senhor me ordenou: "Tome prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vá para a casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro e faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá um templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e filhos de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus." Capítulo 7. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Serazer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: "Devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos?" Então o Senhor dos Exércitos me falou: "Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam?
Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações que nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Capítulo 8. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muitos ciúmes de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim. Será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo do Senhor seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar os seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto para cada um contra o seu próximo, mas agora não mais tratarei como remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura e a videira dará o seu fruto. A terra produzirá as suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e Judá. Não tenham medo, eis que o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º, do 10º, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo.
E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com seu povo. Capítulo 9. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza e acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdote e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe de Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como uma flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles e sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos protegerá. As pedras das atiradeiras, eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Já? Obrigada! Ainda não? Se inscreva no canal logo aqui abaixo. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!